Olha só, por acaso vocês já ouviram a seguinte frase: ah, o livro é legal e tal, mas eu não gostei muito da leitura porque eu não consegui me identificar com os personagens. Ah, eu não gostei muito da leitura porque o personagem tal me irritou. Ah, eu não gostei da leitura porque o personagem tal é... E aí, insira aqui a sua frase. Pois é, eu já ouvi muito e essa frase sempre me incomodou um pouco. Eu não sabia muito bem por quê, mas eis que durante os meus estudos de teoria literária eu encontrei algo que fez sentido pra mim e eu decidi então dividir com vocês essa minha reflexão. Chega mais que hoje tem literatura em debate. Antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreva, ative as notificações para receber tudo em primeira mão e deixa o joinha nesse vídeo porque isso ajuda muito e eu vou ficar muito grata por ter essa força de vocês, tá bem? Então, gente, hoje é mais um vídeo de debate, um vídeo de conversa, uma proposição à reflexão, por isso que eu tô aqui nesse meu cantinho da leitura, esse é o meu sofá, esse é o meu canto onde fica a minha luminária, onde eu me sento toda noite para ler, ou durante o dia às vezes, quando dá, e eu precisava muito falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque me incomoda e também porque eu vejo muita gente repetindo isso desenfreadamente. Uma coisa precisa ficar bem clara, essa é a minha opinião. Este canal sou eu que faço, sou eu que produzo os conteúdos aqui, então é óbvio que eu tô falando da minha opinião, da minha perspectiva. Todo mundo tá liberado pra ter outras opiniões, tá bem? Todo mundo tá liberado pra ter outras opiniões. E eu tô compartilhando isso pra gente trocar ideias, tá bem? Bom, quando eu vejo as pessoas falando não gostei porque não me identifiquei, eu já penso o seguinte: pra gostar de algo a gente precisa se identificar? E assim, psicologicamente falando, eu sei que a gente tem necessidade de identificação no mundo, né? A gente como pessoa, como ser humano, a gente precisa de certas coisas nas quais a gente se reconheça pra dar aquela sensação de conforto, porque se fosse tudo desconhecido, tudo tão diferente, a gente não tinha onde se grudar, onde se localizar, onde ter referências e ter a sensação de pertencimento a alguma coisa, a algum grupo, a alguma ideia, certo? Beleza, eu entendo isso. Mas daí a não gostar de um personagem, de um livro de ficção, porque o personagem é diferente da gente, daí a não conseguir aproveitar uma estrutura narrativa, um enredo bem feito, uma mensagem massa que um livro passa, só porque a gente não pensa igual aquilo ou aquele personagem, é uma coisa saudável? Faz sentido? Pra mim não faz. Não faz porque o que eu busco na literatura sempre é o diferente. É o diferente de mim. É o outro que eu não sou e que eu nunca vou conseguir ser porque eu sou eu do meu jeito, com a minha vivência, com as minhas experiências, com o meu filtro no olhar, que é feito, construído lentamente desde o momento em que eu nasço e passa por todas as estruturas sociais e me traz esse olhar que eu tenho agora. Cada pessoa tem um olhar diferente e é isso que enriquece o mundo, certo? A gente passa falando isso em outros contextos, mas aí quando chega na literatura, não gostei porque é muito diferente de mim, não me identifiquei com esse personagem, pra mim não faz muito sentido, sabe? E aí, qual não foi minha surpresa ao encontrar em Todorov uma reflexão pertinente a essa que eu tinha, só que claro, né, em nível de Todorov de aprofundamento. Pra essa discussão aqui que eu proponho, eu tô trabalhando então com o livro A Literatura em Perigo, do Tzvetan Todorov, que é um dos maiores críticos literários de todos os tempos, um estudioso da literatura, um cara que produziu muito, ainda produz, eu acho que ele tá vivo, não tenho certeza. E o Todorov pensou milhares de coisas excelentes, mas o objeto aqui em questão tá no capítulo O que pode a literatura. Esse capítulo eu li e reli várias vezes porque eu trabalhei com esse texto com os meus alunos na graduação em letras. Então aqui ele vai falando do poder da literatura, o que a literatura é capaz de fazer na gente, em que ela age efetivamente, porque tem-se uma ideia de que a literatura não faz nada porque é uma coisa do campo da abstração. A gente vive num mundo muito de coisas palpáveis, em que só vale aquilo que dá um resultado objetivo em termos de pesquisa, por exemplo, no âmbito acadêmico é assim, especialmente nas áreas que não são humanas, né? Não são as áreas de humanas, que são aquelas áreas em que se pode trabalhar com números e mostrar resultados concretos. Tudo que não é concreto
parece que não leva a gente a lugar nenhum. Só que leva sim, porque desenvolve a gente enquanto ser humano. É essa a importância da coisa toda. Então ele vai trabalhar nesse sentido, né, durante esse capítulo, mostrando o poder da literatura, porque ela realmente tem um poder. E aí, o que ele vai dizer, e é com isso que eu concordo, é que os personagens agregam coisas à nossa vida. Os personagens, veja bem, eu vou destacar a parte dos personagens, que são seres completamente diferentes de nós. Eles não têm a menor obrigação de serem parecidos com a gente, certo? É a livre produção dos escritores, da literatura, da ficção, enfim. Então eu vou me permitir ler pra vocês só o trecho em que ele fala dessa coisa do personagem, do quão importante e fundamental pra nossa construção enquanto ser humano é que os personagens sejam realmente diferentes de nós e que isso é uma coisa super positiva. Ele fala que a leitura de romances é um encontro com outros indivíduos. Isso pra mim é super verdade. Inclusive eu adoro livros que fazem a gente dar uma treinadinha na empatia. Já falei disso em alguns vídeos aqui do canal, mas especialmente num vídeo de resenha do livro O Alforge, que foi o meu livro preferido de 2018 e um dos preferidos da vida. Eu vou deixar no card aqui a resenha pra vocês darem uma olhadinha, porque esse é um livro que vale muito a pena conhecer. Então, a literatura pro Todorov é esse encontro com indivíduos. Ler romances é encontrar outros indivíduos. E aí ele fala sobre os personagens, que conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada ação tem o ponto de vista do seu autor. Quanto menos essas personagens se parecem conosco, mais elas ampliam nosso horizonte, enriquecendo assim nosso universo. Essa amplitude interior não se formula com auxílio de proposições abstratas, e é por isso que temos tanta dificuldade em descrevê-la. Ela representa antes a inclusão na nossa consciência de novas maneiras de ser ao lado daquelas que já possuímos. A gente já tem um jeito, a gente já tem uma vivência, a gente já tem concepções sobre tudo, ou quase tudo. Esses personagens chegam e trazem outras percepções que vão caminhar lado a lado com as nossas percepções, vão agregar outros pontos de vista. Essa aprendizagem não muda o conteúdo do nosso espírito, muda mais o aparelho perceptivo do que as coisas percebidas. O que o romance nos dá não é um novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes de nós. Nesse sentido, eles participam mais da moral do que da ciência. O horizonte último dessa experiência não é a verdade, mas o amor, forma suprema da ligação humana. Isso aqui é lindíssimo, né? Vamos começar falando que isso é lindíssimo. Não parece teoria literária de tão bonito e de tão humana que é. O cara aqui tá dizendo que conhecer personagens diferentes de nós nos traz uma nova percepção de mundo, é uma coisa mais moral que científica, porque nos ajuda a lidar com outros seres humanos. A gente conhece esses personagens lá de tudo que ele tá pensando, diretamente da cabeça dele, especialmente em livros com fluxo de consciência, mas ainda assim, quando não é o fluxo de consciência, é um narrador onisciente que tá contando absolutamente tudo que ele sabe sobre os personagens, né? Então a gente já conhece os defeitos, a gente conhece as falhas de caráter, a gente conhece as coisas positivas, enfim, tudo. Diferentemente da vida real, em que a gente demora pra saber, pra conhecer, se é que um dia a gente conhece alguém por inteiro. É uma forma de conhecimento de ser humano, de tipos de seres humanos, né? Que enriquece a gente e nos prepara, talvez, pro mundo exterior. É essa a importância de personagens, e por isso que ele diz que quanto mais diferentes esses personagens forem da gente, melhor, mais vai nos acrescentar coisas que a gente não teria, ou talvez teria de uma forma mais lenta, e isso só faz com que a gente se torne seres humanos um pouquinho melhores. Essa é a justificativa que o Todorov dá para a validade de conhecer personagens tão distintos de nós, tão discrepantes de nós. Se o personagem, vamos supor, comete um crime, como no livro Crime e Castigo, do Dostoiévski, a gente acompanha a mente daquele criminoso, a gente acompanha os conflitos internos que ele tem e conhece a essência daquele cara e o que ele sofre, o que ele passa, enfim. E isso nos coloca numa posição que muito provavelmente a gente não teria de outra forma. Então, assim, por mais que o Raskolnikov, o protagonista desse livro, seja, sei lá, um chato, por que ele entrou nessa paranoia? Ele
Ele cometeu o crime, mas tá, ele podia seguir a vida. Por que ele não faz isso? Por que não isso? Por que não aquilo? Essa é a nossa visão atuando no personagem. E aí, eu poderia, por não pensar como ele, dizer, ai, cara chato, que cara bobão. Mas o fato é, olha essa percepção desse cara. Vamos tentar fazer um exercício e se fosse a gente nesse local? Olha como enriquece. Eu não pretendo passar por isso um dia. Então, o Raskolnikov me dá isso. Ele é completamente diferente de mim. E isso é maravilhoso. Então, eu acho que é muito perigoso a gente dizer, não gostei de um personagem porque não me identifiquei. Ou não gostei de um livro porque não consegui me identificar com nenhum personagem. Não necessariamente a gente vai se identificar. E é essa a beleza da vida e da literatura. A gente cresce na convivência, a gente cresce em relação ao outro, conhecendo o outro, os outros, que podem chegar até nós, talvez pela literatura, né? Então, assim, ok, eu entendo que se identificar é legal, dá uma sensação de conforto realmente. Recentemente eu li Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, e a personagem, a protagonista, é muito parecida comigo. Eu me identifiquei com ela, eu achei o máximo, me senti confortada, parecia que era sobre mim o texto. Mas ok, é uma das possibilidades. Quando o personagem é completamente o meu oposto, é aí que eu gosto mais, porque eu passo por uma experiência que eu jamais passaria. Então eu gostaria de deixar essa reflexão aí pra vocês, se vocês concordam com o Todorov ou não, sobre essa riqueza de personagens e o que vocês pensam sobre isso, como é que vocês se sentem, aliás. Quero saber, vamos comentar aqui embaixo. Talvez nos leve a uma questão mais profunda. Por que a gente tem tanta necessidade de identificação? Por que a gente gosta das coisas quando elas são iguaizinhas e quando elas são diferentes a gente já fica meio, tô saindo talvez da minha zona de conforto? Será que é isso? Não sei, não tenho certezas, mas não podia deixar de conversar com vocês sobre isso. Fica aí o convite à reflexão, fica aí também a dica de leitura do Literatura em Perigo. O livro inteiro é maravilhoso, a escrita dele é simples e ele analisa os textos literários, como a literatura é trabalhada em sala de aula e o que a gente pode fazer para salvar a literatura porque ela está em perigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por acompanhar ele até aqui e a gente se vê no próximo.